Ok, sobre a motricidade humana ligado ao serviço social, campo histórico aqui, ok? Vou até tirar uma foto aqui, ó, as questões que eu entreguei ali no núcleo. A célula é um núcleo, né? O ser humano, pela proteína, já diz algo, né? Que vai haver algo que possa ser escrito em suas cartas. É lógico que o próprio Sócrates fala que o esporte é nada, mas sendo o próprio esporte nada, a própria Grécia, a Roma, escreveu que é esporte, que relaciona a motricidade humana. Sócrates, pessoal, ele foi uma pessoa que teve muita atitude, mas não teve muita ideia, não. A ideia que ele passou para Platão, ou seja, multidões de ideias. Aí o que passava, Platão escrevia. Pode ver. Às vezes, o Sócrates é muito esperto. Às vezes ele passava para Platão já tinha ideia e escrevia. Era o secretário de Sócrates. Sócrates ali era um senado, era um homem que passava os campos de orientação. Tem como você começa a ditar uma sala de aula? Hoje vai ser ditado, hoje não vai ser escrito não. Não vou escrever nada. Aí o que acontecia? Sócrates se autoavaliava. A única coisa que ele escreveu, que ele ficou com medo e escreveu, que era o quê? É o veneno, né? Que falaram. Política. Então aqui, ó. Treinamento esportivo. Né? Lógico que tem alguns livros, vários livros que eu já encontrei. Alguns filósofos colocam aí a questão do filósofo Sócrates. A história dele, do pai, e a mãe. Coloca fatores que o pai era o quê? Mexer com escultura de árvores, coisas, formas. E a mãe nas questões de parteira na época que coloca fatores importantes. Mas o que é registrado? O que é notório? Isso que é bom, nós não perdermos a ideia. Na caverna, quando estamos, em várias cavernas, ou os campos tibetianos, colocar patamares de poder, de aquisição relacionados aos nossos poderes. Ok? Então, treinamento esportivo aqui, ó, Jorge Jesus. Ok? E a taxonomia, do objetivo educacional, Editora Globo, ó. Editora Globo, ó. Eu não estou fazendo propaganda para a Editora Globo, embora já tive vários professores que teve a oportunidade de ser treinadores deles lá, né, em épocas assim, em questão de coreografia, ligado ao lazer, psicomotricidade, recreação. Tem um que é o meu xará, da Silva também, ok? Coloquei NASA ali, em destaque em questões de célula satélite, NASA, as gravidades do ponto cardeais do corpo, quando nós vamos lá, ou seja, quando alguém vai lá para os hemisférios geográficos. Tem vários livros, tem o Power, Scott Power, 2017, que ele fala fisiologia do exercício, uma capa lá de um atleta lá de natação, do nada, movimento com o pescoço, né? Pescoço. Respira. Ou seja, aqui ó. A dor. O dor já faz a rotação, ok? Isso coloca fatores importantes. Okay? Eu gostei desse livro aqui, emprestei para. Vou falar da doutora Camila ali do CrossFit, aqui no Espírito Santo, Vitória, passei para esse livro aqui, tá ligado ao treinamento esportivo, porque cita o Zagallo. Zagallo não escreveu nada. Quem escreveu mesmo foi o Barreira na seleção brasileira. Aí o Zagallo falou, ó, vocês vão ter que me engolir. Imagine só, percebe-se bem. Tem a história do Zagallo aí, tem alguns livros, né? A história do Zagallo, Barreira. Então a questão é essa, registrar. Nós temos que entender os filósofos como falar isso. O professor de faculdade é uma pegada que ele fala, ó, Platão muitas vezes também tem várias ideias, mas quem concretizou, na ideia, vamos concretizar na metafísica, ok? Vamos pegar a visão. Às vezes tem que ter uma caneta,
ó, uma caneta. Tava vendo um senador aí, ó, não sei se ele é presidente do Senado ali no Senado, onde tem projeto. Eu vi uma coisa boa. Uma senhora perguntando para ele e ele anotando. Muitas vezes isso aí para alguns ainda hoje, algo quadrado. Eu sei que nós temos hoje o computador, smartphone, tablet. Quando eu ficava anotando, na minha época, o que acontecia? Tem até o Monteiro aí, ó, outros professores aí, ó. Tem o Vila Boas também. Pode perguntar. Eles têm notebook. E eu tava lá com meu caderninho, o caderno. E o notebook é difícil, tinha que ter um notebook para fazer a periodização na hora lá e anotar, ou seja, e ter anexo a documentos, né, ligado ao campo da contemporaneidade, né, contemporâneo. E, ou seja, o caderno é importante. E falaram, você está fora do nível de patamar de treinadores na época. E eles falaram comigo, ó, nós estávamos com um nível de patamar, que eles tinham viajado vários outros estados, ok? Também, ou seja, ele viu uma fibra, um da Vivo, da Oi, não sei que tipo de claro, uma clareza muito grande, e episteme para alguns lá, em questão de potencialidade. Eu falei, o aspecto proximal, teoria potencialista. Qual é a teoria potencialista? Eu não escrevi nada, teoria potencialista. Escrevi alguma coisa? Então vamos ver. Veja bem, quando alguém escreve, ou seja, você, é a tese da função curricular. O João Paulo não escreveu nada. Tem outros autores, filósofos, não escreveu nada. Por quê? Você vai falando e eles vão escrevendo. E as autorias que você teve no centro, ou seja, no centro, numa profundidade que você tem de se autoavaliar, de pesquisar nessa linguagem, você já é autor. Você coloca assim, compartilha aí, ó. Me ajuda aí, ó, só alegria aí. Ou seja, os vitorianos, os como é que é? Vilavelhenses. Aí, ó, falei meio baixinho. Vilavelhenses. Ah, lógico, os também é um campo de referência no King Box. Os, já fala pluralidade. Os já relaciona elementos importantes para nós vermos a totalidade e a realidade que ocorre na sala de tatame. O treinamento. Já falei uma vez os aqui, mas houve uma diversidade muito grande, ok? Então a Camila Cross, né? Fitness, aqui, ó. Que aí eu já emprestei, ela me devolveu. E estamos aqui fazendo uma tipo de resenha, resumo, ligado a coletivo de autores e com as minhas colocações também. Eu tive experiência com alguns autores, ok? Então coloca essa expressão e aqui a editora Globo, aqui, ó. O autor Benjamin Bloom, teoria de Bloom. Os Racionais MCs, todo respeito. E David Clatterhow, Bertrand Masia, aí, ó. Só gente boa. Okay? Taxonomia de objetivos educacionais, ó. Domínio afetivo. Ok? Domínio afetivo. Então, eu estou colocando algumas colocações aí ligado à história. Eu coloquei aí no perfil coletivo de autores, porque tem vários autores, somente anonimatos. Alguns, agora estou lembrando de uma introdução ligada ao Sócrates, que tem alguns livros que falam que ele era um tipo de professor, educador anonimato, que os próprios alunos fizeram, não como Kant. Porque Kant, o que ocorreu? Ele fala sobre força absoluta, que ele chega num apogeu. Mas quem, ou seja, trouxe de volta para a faculdade, que já tinham tirado ele, ou seja, houve polêmicas, os próprios alunos fizeram uma lista, né, de direitos e deveres que ele colocou nesse assunto, porque houve polêmica. O Rosier, o Rosier falou que o ser humano é corrupto. Aí todo mundo começou a reclamar, o Senado, a República. Que tipo de homem está falando esse negócio de corrupção? Nós estamos corruptos quando estamos dentro, né? Tem aquelas questões uterinas que ocorrem. Depois estamos puros lá fora, nação pura, né? Nação